E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. Vai ao ar toda terça-feira às 20h30. Vocês podem assistir depois gravado no YouTube, no Instagram ou pela rádio também. Ter o acesso aí abaixo para assistir a hora que quiserem. É um grande prazer estar aqui. Sempre abordamos assuntos sobre espiritualidade. Eu tento, de certa forma, abordar coisas que vocês vão usar no dia a dia para auxiliar na vida de cada um. Tudo que eu falo aqui serve para mim também, me auxilia. E hoje vamos falar um pouquinho da autoestima. O espírito, na escola da vida, desenvolve virtudes, equilíbrio emocional, mental e, de certa forma, treinado para uma condição de vida superior, onde ele tem que acessar a sua mente em aspectos superiores da vida. O nosso cérebro físico, ele é dividido basicamente em 3 partes. Uma que está ligada às nossas experiências anteriores, bem primitivas. Outra que está ligada à parte presente da vida. E a outra que está ligada às condições superiores do universo. Podemos dizer que é um edifício de 3 andares, onde nós temos o subconsciente, o consciente e o superconsciente, o eu superior, que está nessa parte frontal aqui do cérebro. Então, nós na vida estamos num processo de aprendizado, de autoconhecimento também. E dentre as diversas virtudes, características que nós temos que desenvolver, uma delas é a autoestima. Valorizar a vida, saber se valorizar, dar valor a você mesmo, você se dá valor. Vencer processos depressivos, relativamente normais nessa caminhada, vencer tristezas mais profundas, porque é normal ficar triste em determinados momentos, buscar o tal equilíbrio emocional e encontrar um novo rumo para a vida. Isso deve ser a nossa meta, acessar o eu superior, sair do terra a terra. Porque nós estamos vindo em reencarnações repetidas, repetindo os mesmos equívocos muitas das vezes, e sem acessar a essa parte aqui do cérebro e da mente num estágio superior. Quando a gente estuda a doutrina espírita, de certa forma, isso estimula essa região do cérebro, mais ligada à intuição, mais ligada a um pensamento superior. É difícil você se realizar, buscar autorrealização sem espiritualidade, porque nós somos seres espirituais. Enquanto você não se vê como um ser espiritual e ficar só do terra a terra, vai ficar faltando algo. Algo está faltando para você. A gente sente muito isso em jovens hoje, que estão muito afastados da espiritualidade. Às vezes eles têm tudo que precisam, mas falta algo dentro deles. E aí vem o processo depressivo para aquele jovem bonito, forte, saudável, que tem tudo e que está perdido na vida. Falta um rumo, às vezes, espiritual. Falta uma conexão. Essa parte aqui do cérebro dele não está muito bem conectada. E ele se sente um peixe fora d'água, ele se sente inútil, se sente perdido, sem propósito, mas isso acontece com adultos também, é lógico. Então eu diria que se espiritualizar é um processo de autorrealização também. Ninguém se sente completo sem a espiritualização. Ter um sentido na vida também é difícil, né? Encontrar um sentido para a vida sem espiritualidade. Eu vou ler aqui um item do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 16, o item 12. Cadê o item 12?
Vou ler só um trechinho de um espírito que se identifica como um espírito protetor. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Essa mensagem aqui, esse item, é muito importante. Vocês entenderam bem o que ele diz? Ele fala assim, falar no meu linguajar. Olha, quando eu olho a vida de vocês, que é tão breve, tão rápida, eu fico com dor no coração em ver como a preocupação de vocês é quase sempre só para o bem-estar material. Vocês querem ter as coisas, pensam em beleza, em ter, em poder, mas vocês dão tão pouca importância para o lado moral, para vocês se conhecerem, para vocês crescerem e acessarem coisas superiores, que vocês ficam cegos para a vida e sofrem por causa disso, né? E dar a importância a essas coisas, a moral, ao amor, às virtudes, é para isso que vocês encarnaram e é isso que vocês vão levar para a eternidade. É isso que ele está dizendo. E realmente, nós vemos na humanidade muita imaturidade. Buscar uma religião e você se espiritualizar nem sempre é a mesma coisa. Então, você buscar as coisas superiores. Tem gente que é espiritualizada e que não segue nenhuma religião, mas ela acredita numa força superior, faz prece, respeita e procura conduzir bem a sua vida, que é o que cada um tem que fazer. Agora, se além disso, você tem acesso a informações, como a doutrina espírita proporciona, informações valiosíssimas, de ordem superior, esse processo de autoconhecimento, de espiritualização, ele pode ser muito, mas muito potencializado, acelerado. Então, ajuda a cada um nesse processo de se conhecer e de se integrar com as forças superiores. Você se graduar, se habilitar para uma vida superior. Nós vemos muito essa questão da falta de sentido da vida, uma tristeza muito profunda, pessoas sozinhas, decepcionadas, principalmente em seus relacionamentos, há muitas deprimidas, algumas se sentem fracassadas, mal amadas, desprezadas, incompreendidas e ficam nessa condição, numa vibração inferior. Então, cuidado, cada um de vocês, para não se auto-sabotar, não se fazer de vítima. E aí a autoestima está, na verdade, baixa a autoestima. E você se sente aquele cisco do mundo, não se dá valor e passa, às vezes, uma vida assim e, às vezes, desencarna assim. E vai se sentir como do lado de lá espiritualmente. Se do lado de cá já se achava dessa forma, do lado de lá vai ficar na mesma condição, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma definição para a autoestima. É definida como a aceitação que o indivíduo tem de si mesmo. É um conjunto de crenças que alimentamos em relação a nós mesmos, influenciando consideravelmente a maneira de nos percebermos interna e externamente. Representa, assim, algo de importância capital em nossa vida, porque é essa percepção particular, que tanto pode ser positiva como negativa, tende a nos conduzir a muitas vitórias ou a vários fracassos e derrotas. Então, como é que vocês se veem, né? É interessante essa definição, né? Conjunto de crenças que alimentamos com relação a nós mesmos. Nós acreditamos isso ou aquilo sobre nós. E isso influencia muito a nossa maneira de viver a vida. Então é muito importante a autoestima, é ou não é? Você buscar a autoestima, o autoconhecimento, você se valorizar. Então,
tomando essa definição, eu pergunto, você se aceita como é? Você tem uma visão distorcida de si? Olha o perigo que é isso. Você tem uma visão distorcida de você mesmo. Que crença vocês alimentam com relação a vocês? Que coisas foram moldando a mente de vocês para vocês tomarem uma posição firme sobre isso, sobre aquilo? Será que vocês estão certos? E eu estou falando vocês, vale para mim, gente. É porque eu estou falando com vocês. Essa percepção que vocês têm de si, ela é positiva ou negativa? Quais os valores? Você se valoriza, você se dá valor? A gente vê na sociedade muita gente se desvalorizando. A mulher, que sempre foi sacrificada pelo homem, até pela força física, em épocas de ignorância, né? Foi desvalorizada pelo homem. A gente vê mulheres que agora estão mais livres e que elas acabam se desvalorizando. Desvalorizam o papel da mulher. Quando tem a chance de se firmar, ela vulgariza até o papel da mulher. É uma tristeza isso. Outras não. Outras competem de igualdade com homens, estão aí na sociedade, ganhando seu espaço, em todos os campos, nas artes, na ciência, em todas as áreas. Jesus foi o primeiro que colocou a mulher no mesmo patamar do homem. Mas essa questão de se valorizar é muito importante. E, gente, não vamos nos valorizar pela beleza física, pelo amor de Deus. Quem é um pouquinho espiritualizado, né? Não vamos nos colocar num patamar superior por causa de coisas exteriores. Mas o que é mesmo a autoestima? Daí eu vou pedir o socorro para uma pessoa que fala muito bem sobre esse assunto, passar um vídeo para vocês. É um vídeo de 7 minutos do Rossandro Kingsley, né? Rossandro. Todos vocês conhecem. E ele vai falar o que é e o que não é autoestima. É bem interessante. Então convido vocês para assistir o vídeo e voltamos já já para continuar. Autoestima é um valor que nós atribuímos a nós mesmos, ok? Então, quando nós damos pouco valor ou um valor menor do que é merecido, a autoestima está baixa. Mas o contrário também se dá, né? Mesmo quando nós conseguimos valorizar quem somos, sem nos diminuir ou nos limitar, a autoestima está saudável. Então, eu preciso ter essa capacidade de autoanálise constante. Entenda, não é focar só nas suas qualidades e esquecer os defeitos. É saber que mesmo com defeitos, você tem muitas qualidades e por isso você merece ser amada, merece ser amado. Você merece ser respeitada, respeitado. Você também merece aproveitar as oportunidades que a vida oferece para você. Porque quando a gente se ama, a gente consegue perceber. E aí você pensa assim, como assim aproveitar as oportunidades que a vida me oferece? Sandro, eu não aproveito por causa da autoestima. Acredite, quando você não se ama, você está gastando tanta energia para gerenciar um coração doloroso, dolorido, uma mente que se sabota, que se sente menor. Você está tão focado nesse sentimento de ai, como eu sou incapaz e não mereço a felicidade, que as oportunidades vão passando e você não percebe. E por isso você também acha que vai merecer o sucesso. Todas as áreas da sua vida que você desejar e se dedicar, com autoestima, elas finalmente vão funcionar. Para vocês entenderem de forma prática, é importante. Estou trazendo aqui alguns exemplos do que não é autoestima. O que não é autoestima. Sentir-se querido apenas quando oferece algo às pessoas não é autoestima. Você achar que, eu preciso sempre ser alguém super agradável e só assim cedendo para todo mundo, as pessoas vão me amar. Na verdade, elas vão abusar de você. Elas percebem que você não se ama, que você, por causa disso, acha que tem que entregar tudo para as pessoas e, no fundo, você começa a se sentir uma pessoa usada pelas pessoas. Outra coisa, se sentir bem apenas quando recebe elogios sobre aparência, sobre inteligência e outras características externas, não é ter autoestima.
Se sentir competente e útil apenas quando realiza tarefas difíceis, entrega o máximo de si até se esgotar, numa espécie de burnout, isso também não é autoestima de jeito nenhum, tá? Ou só se cuidar quando é interessante para outra pessoa, para que a outra pessoa ache você legal, bonito ou bonito, isso também não é autoestima. Ou depositar todo o seu propósito em conquistas profissionais para ser reconhecido, não é autoestima. Muitas vezes tem muita gente que faz isso, consegue um monte de coisas na vida profissional para compensar, na verdade, uma baixa estima terrível. E no fundo se tornam pessoas intragáveis, arrogantes, prepotentes, narcisistas, exibidas, porque como elas se sentem mal com elas mesmas, elas usam o dinheiro ou o sucesso profissional que têm para compensar todo o sentimento que ela tem de ou de se sentir feio ou feia, ou de se sentir uma pessoa burra. Enfim, ela pega um único lado, infla e acha que isso resolve o problema da autoestima e não resolve. Ou então ostentar bens materiais como prova de sucesso e poder. Isso é tudo menos autoestima. Não precisar da ajuda de ninguém porque você considera que você é completamente autossuficiente, ou seja, não tem humildade de pedir ajuda e socorro. Isso não é autoestima também, né? Buscar vencer para dar uma resposta à vida e às pessoas do passado que te machucaram. Eu vou mostrar, eu vou conseguir e tal. Isso também não é autoestima. Isso é até movimento pelo ódio. E o mais importante, autoestima não são os likes nas redes sociais ou a aprovação da família que definem sua autoestima. A sua autoestima não depende de nada disso. Repito, a sua autoestima não depende da valorização e da aprovação de nenhuma outra pessoa. A sua autoestima é a visão que você tem de si mesma, de si mesmo. E para que essa visão seja positiva, você não precisa ser diferente de quem você é. Opa, para tudo. Como assim? Eu não preciso ser diferente de quem eu sou? Não. Não. E, inclusive, é justamente porque você vive lutando contra você que você não se ama. Mas só não tenho que evoluir e me desenvolver? Tem. Mas só consegue fazer isso quem se ama. Eu não posso esperar que eu mude sendo quem eu desejo ser e finalmente ali eu vou me amar. Não. É só quando eu me amo como eu sou, quem eu sou capaz, é nesse momento que eu vou ter capacidade, força mental, para me tornar quem eu desejo, que é a partir de quem eu sou. Inclusive grato, porque essa criança ferida, cheia de trauma, de angústia, que você tem raiva dela, foi ela que te trouxe até aqui. Foi ela que fez você chegar nesse dia. Com todas as dores, medos e angústias, ela é quem tem levado você para frente. Então você tem que amar essa pessoa para que a partir daí você possa olhar para ela sombras, defeitos e virtudes, ampliar virtudes e minimizar o impacto das sombras. Clarice Lispector, nossa querida Clarice Lispector, em seu livro A Descoberta do Mundo, ela disse o seguinte uma vez: se você me acha esquisita, respeite. Até eu fui obrigada a respeitar isso. Ou seja, respeite quem você é e exija respeito das pessoas. Você precisa ser consciente do quão bom você é, de quão capaz você pode ser. Você tem que ter clareza das suas habilidades e do seu valor. E você tem que ter segurança do que você pode corrigir nos seus erros e nos seus defeitos. Eu vou repetir isso para você. Eu quero que você sinta em cada célula do seu corpo agora e deixe ressoar em toda a sua alma. Deixe ressoar. Se for o caso, feche os olhos agora. Feche os olhos agora e sinta o que eu vou falar. Você precisa ter consciência do quão bom você é, do quão capaz você pode ser. É importante ter clareza das suas habilidades e do seu valor. Sinta isso ressoar dentro de você. É muito importante. Porque tem muita gente dizendo o contrário. Tem muita gente dizendo que você não merece. E às vezes você mesmo é essa pessoa. Então, gostaram do vídeo? Muito interessante, né? Essas reflexões são excelentes para o nosso dia a dia. Então, nesse programinha aqui, que a gente aborda de forma simples determinados assuntos, são assuntos muito importantes.
essa questão da autoestima, como é que está isso na vida de vocês? Como é que está dos filhos de vocês? E no relacionamento? Será que você se impõe no relacionamento e acaba ajudando que o seu ente querido, o cônjuge, né, tenha a sua autoestima lá embaixo por causa da sua maneira de se sobrepor a este outro ser no seu relacionamento? Será que você está fazendo isso? Ou será que você está se vitimizando, baixando sua autoestima e dificultando a vida de quem vive com você? E os filhos? E uma criança pequena? Como você fala com a criança vai influenciar muito o crescimento dessa criança. Aquele pai ou mãe que fala para a criança: você não presta, você não vale nada, você nunca vai ser nada na vida, e principalmente quando fica repetindo isso, o que está construindo com relação à autoestima dessa criança? Que é um espírito milenar, mas temporariamente esquecido do passado, ainda entendendo esse mundo e recebendo esses inputs mentais altamente negativos. É um estrago que se faz na vida da criança. Enquanto, ao contrário, se você estimular a criança e observar a criança e dar os estímulos para ela se valorizar, para ela corrigir decisões dela, mostrando certo e errado, e quando ela errar, explicar para ela o porquê que você está chamando a atenção dela, para ela olhar o lado positivo das coisas, valorizar os amiguinhos, valorizar as coisas que tem, olhar para as crianças carentes, crianças pobres, crianças na rua, e ela se dá valor à família. Isso é muito importante, esses inputs mentais. Mas e você? Você, por exemplo, se acha inteligente ou você se acha burro? Se você se acha burro, por que será? Será que você é burro mesmo ou está com um pouco de preguiça, falta vontade? O que é? Ficar colocando desculpa. Eu não tenho dinheiro para fazer um curso, não tenho tempo para estudar. É por isso que você se acha burro? Mas será que você é burro mesmo? Você é gordo ou gorda? Você se desvaloriza por isso? Aliás, se você é gordo ou gorda, você tem que dar atenção a isso muito mais pela condição física, de saúde. Isso é mais importante do que a aparência. Mas você não deve se desvalorizar se você é gordo, gorda ou magro demais. E se você for feio ou feia? E pode ser mesmo, nos padrões da sociedade, muito feio ou muito feia. Mas e daí? Isso define quem você é? Chico Xavier era bonito? Fisicamente, talvez não, né? Mas espiritualmente, como ser humano, uma beleza. Você é pobre, e essa pobreza, o fato de você não poder comprar uma roupa melhor, um tênis de marca, isso faz de você um ser inferior. Você está desempregado, que é algo que mexe muito com a autoestima. O cara trabalhou a vida toda, de repente perde o emprego. Ele deveria ser quem sustenta a família. E ele passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, não consegue um emprego. O cara se sente uma pulga no mundo. A autoestima vai lá embaixo. E é um grande desafio, né? Vencer isso é um grande desafio. Você passou um tempo na vida, não teve sucesso no negócio, na sua profissão, e sua autoestima baixa, se arrepende de algo, tem sentimento de culpa, foi abandonado, rejeitado. A rejeição, às vezes num relacionamento, cria problemas seríssimos. Ou qualquer outro motivo, né? E você nem sabe por que se desvaloriza, mas você se valoriza ou você se desvaloriza. Então, você precisa se conhecer mais, precisa conhecer mais sobre você mesmo e saber o que você está fazendo nesse mundo e tomar decisões e vencer a eventual baixa autoestima. E todos nós, gente, podemos passar por isso, por momentos de baixa autoestima, onde nós nos colocamos numa situação muito ruim. E essa situação de um padrão mental
onde a vibração baixa abre campo para processos obsessivos. Então, se você já estava num padrão inferior, por qualquer uma dessas coisas que você colocou na sua mente, se além disso vem um processo obsessivo, isso tende a jogar a pessoa mais para baixo ainda. Então, a baixa autoestima é motivo também de muitos processos obsessivos e de depressão. Então, como se libertar disso? É preciso ter inteligência, vontade, humildade para pedir ajuda e você se reerguer, né? O que a autoestima afeta na nossa vida prática? Fiz algumas anotações aqui. Afeta nosso relacionamento na família? Claro que sim. Às vezes, dentro de uma família, a pessoa se torna insuportável no relacionamento pela sua baixa autoestima. Na profissão afeta? Claro que sim. Se a pessoa se vê inferior aos outros no ambiente de trabalho, ela começa a ser superada pelos outros, de repente ela não produz bem e daqui a pouco está na rua, fica desempregada. E às vezes numa entrevista ela vai até exteriorizar aquela baixa autoestima. E a autoestima afeta a saúde física, a saúde mental? Totalmente, né? Então, olha que assunto delicado e importante que é esse. E com relação à família, nossos pais, como é que eles nos trataram? Será que os nossos pais tinham autoestima? Eles são seres humanos, né? Eles tinham autoestima? Passaram que valores para nós? Vocês herdaram o que de seus pais? Vocês têm compreensão com relação aos seus pais? E o que vocês passam para os seus filhos, né? Então, vou falar para o filho. Filho, você observa o seu pai? Pai, você observa o seu filho com relação à autoestima? Seu filho valoriza mais atores, cantores, artistas do que você? Gente, isso é relativamente normal. Os jovens, os adolescentes são impulsionados pela mídia e colocam lá num pedestal artistas, cantores. Isso deve ter acontecido com muitos de vocês, que até hoje inconscientemente colocam lá em cima. Tudo bem, uma coisa é você reconhecer e admirar a parte artística de alguém. Não quer dizer que seja um grande ser humano, de valor. Pode até ser, né? Agora, se você faz isso, coloca alguém num pedestal, será que você está criando comparações dessa pessoa de sucesso num evento qualquer, na música, por exemplo, e subestimando as pessoas que estão na sua casa, se você é jovem, subestimando seus pais? A grande questão é como é que você se vê moralmente, espiritualmente. A autoestima tem a ver com isso. Você acha que você não possui virtudes? Eu vou falar algumas coisinhas para reflexão de todos vocês. Algumas dicas para reflexão, autoanálise. Primeiro, você duvida da sua capacidade? Não duvide da sua capacidade de realização, porque você é filho de Deus. Você é mais capaz do que imagina. Você reconhece suas imperfeições? Reconhece suas virtudes? Por favor, não se sabote. Você tem que fazer brilhar a sua luz. Se conhecer de forma real, sem criar fantasias, vencer suas imperfeições e desenvolver ainda mais as virtudes, aquilo de bom que você já tem. Você busca o que falta em você, porque nós somos seres em construção. A vida de relacionamento, de casal, é muito boa quando eles se entendem, porque às vezes um completa o outro. O bom relacionamento não é de espíritos perfeitos, é de espíritos que se completam e que compreendem que cada um deles tem imperfeições, tem carências, e o outro preenche a vida do outro e os dois vão crescendo juntos. E quando fazem isso e têm filhos e levam os filhos no mesmo caminho, tende a ser uma família mais feliz. Você é super, hiper sensível a críticas?
fica sempre na defensiva, cheio de garras, se fechando numa redoma, com medo do mundo. Tente mudar isso. Você vive perdido em fantasias, fugas, e as redes sociais são maravilhosas para comunicação. Você viaja, às vezes dá um toque, bota uma foto, tudo bem. Agora, será que muitas pessoas não usam as redes sociais como fuga? Se mostrarem como elas não são, uma pessoa fictícia, uma fantasia, uma projeção daquilo que ela não é. Suas carências, como se quem estivesse pedindo socorro pelas redes sociais e não se dá conta disso, expondo a sua vida. Você expõe a sua vida. É um assunto para reflexão de cada um, né? Você gasta muita energia querendo controlar tudo, você é controlador, controladora, tem necessidade excessiva de aprovação, de alguém elogiar você, senão você briga por causa disso. Relutância em mostrar suas opiniões, você tem opinião, mas fica calado. Não vou falar isso para não ferir suscetibilidade. Aí vai até numa reunião de condomínio e não fala nada. Tem que saber falar, mas tem que colocar para fora. A sua opinião pode ser muito importante, né? Exagera nas suas realizações, valoriza suas conquistas, tem insegurança no relacionamento, cuidado com isso. Evita desafios, a vida é feita de desafios. Eu não quero mudar nada na minha vida, deixa do jeito que está, né? A gente escuta muito isso. Você tem dificuldade de pedir ajuda? Preocupação excessiva com a aparência física? São essas questões, essas dicas aí que eu anotei, que servem para a gente, às vezes, parar e pensar no que nós temos que mudar, né? E da mesma maneira que eu passei um vídeo do Rossandro, eu vou passar um outro vídeo agora do Raul Teixeira. Esse vídeo é de 3 minutos. O Raul também abordando essa questão da autoestima, que eles falam muito bem desse assunto. Aí voltamos já para concluir, tá bom? Até já. Então, para que se realize o nosso crescimento, será necessário que cada qual de nós se valorize. E como é que a gente se valoriza? É muito interessante pensar nisto, porque há pessoas, variadíssimas pessoas no mundo, que têm um senso de autorrespeito muito comprometido. Dizemos que são pessoas que têm a autoestima muito baixa. A estima por si mesmo é muito baixa nesse ou naquele indivíduo. E quando a nossa autoestima é baixa, a gente começa a se desvalorizar. Nós começamos a nos implodir. Nós passamos a nos destruir a nós mesmos. Quem sou eu? Eu não sou capaz disso, não. Eu nunca vou aprender isso. Isso eu nunca serei capaz de fazer. Eu não sei isto. Quanta gente vive assim, se lamuriando, se destruindo. Não é a vida que determinou isso para ela. Não foi Deus que determinou isso para ela. É ela mesma que se vai destruindo. A autoestima baixa. Será importante que aprendamos a desenvolver por nós mesmos, a fim de crescermos, essa autoestima alta, esse autorrespeito brilhante, nutrido, capaz de nos fazer dizer, por exemplo, ao invés de eu, diante de uma dificuldade, afirmar, nunca vou aprender isto, nós dizermos, eu ainda vou aprender isto. Ao invés de dizer, eu nunca serei capaz de fazer isto, eu ainda farei isto. Logo mais eu vou aprender isto. Eu ainda não sei. E dessa maneira, nos lembramos de Jesus outra vez, nosso modelo e nosso guia como ele é. Disse Jesus e o evangelista Marcos escreveu: tudo é possível àquele que crê. Isto porque, quando nós cremos que as coisas vão acontecer,
passamos a trabalhar com um tal entusiasmo, com um impulso interno, que fazemos com que as coisas aconteçam. E Jesus Cristo nos diz ainda: tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos atenderá. Pedir ao Pai não significa que Ele nos dará de graça. Significa que vamos correr atrás. Vamos buscar. Em nome do nosso crescimento, é preciso que a gente se valorize. E aí, pessoal, gostaram do vídeo do Raul? Muito bom, não é? Como é importante essa questão da autoestima. E para concluir hoje esse assunto, eu queria ler para vocês um trechinho, ao capítulo 13 do livro também da Joana de Anjos, psicografia do Divaldo. O nome do livro é Amor Imbatível Amor. Preste atenção. A síntese proposta por Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias que se conhece. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O como a si mesmo da proposta de Jesus é um imperativo que não deve ser confundido com o egoísmo ou o egocentrismo. Amar a si mesmo significa respeito e direito à vida, à felicidade que o indivíduo tem e merece. Trata-se de um amor preservador da paz, do culto aos hábitos sadios e dos cuidados morais, espirituais e intelectuais para consigo mesmo. É sempre estar fazendo as melhores coisas para si mesmo, vendo-se como espírito imortal, sem nunca deixar de respeitar, obviamente, o bem comum. Quando escolho amar mais minha família, dedicando-me inteiramente aos relacionamentos, cultivando a paciência e a tolerância, estou amando a mim mesmo. Quando escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso de uma mágoa, estou amando a mim mesmo. Quando escolho aprender, buscando aprimoramento intelectual nas áreas do conhecimento de meu interesse, estou me auto-amando. Quando me aceito como sou e vejo em minhas imperfeições situações temporárias, uma vez que me esforço para corrigir meus erros, estou amando a mim mesmo. Quando me dedico diariamente ao exame de consciência, à meditação, ao autoconhecimento, estou dando provas de amor a mim mesmo. São exemplos de atitudes, de pensamentos e sentimentos que elevam nossa autoestima, que é este julgamento que fazemos de nós mesmos e nos empurram sempre para frente, para a felicidade. O auto-amor proporciona uma visão mais clara de quem é, de quem se é, do que se deseja e do que não se deseja para si. É através dele que estabelecemos metas para a nossa existência. Metas educacionais, familiares, sociais, artísticas, econômicas e espirituais, pensando em nós não apenas agora, mas nos cuidados para com o futuro. Somos todos importantes, criaturas únicas no universo que buscam a felicidade através de aprender a amar a si, ao outro e a Deus. Ame a você mesmo, enquanto é hoje. Joana de Ângeles. Muito bonito, né? Então, gente, vamos desenvolver essa autoestima, este amor a nós mesmos, esse autoconhecimento, porque isso é fundamental na nossa caminhada. Sem essa autoestima, tudo fica mais difícil. A caminhada fica mais lenta, mais pesada. Então, eu espero que tenha servido para reflexão esse assunto para vocês, tá bem? E nos vemos na próxima semana. Muito obrigado pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.